Você já se perguntou de onde vem aquela força que nos impulsiona, mesmo nos momentos mais difíceis? Quando tudo ao redor parece desmoronar e as declarações sugerem que o melhor é desistir, é nesse momento que muitas pessoas encontram sua força em algo maior, em Deus. A motivação que vem da fé é poderosa, é capaz de mover montanhas e transformar vidas. Hoje, vamos falar sobre como a fé em Deus pode ser essa fonte inesgotável de energia que nos faz continuar, mesmo quando o caminho parece impossível. Prepare-se para entender como a fé nos dá a motivação para nunca desistir. A fé em Deus não é apenas uma crença em algo intangível, é uma força que transforma o impossível em possível. Quando confiamos plenamente em Deus, nos abrimos para uma nova perspectiva de vida. Não estamos mais sozinhos, enfrentando nossos desafios com nossas próprias forças limitadas. Quando a vida parece estar fora de controle, é a fé que nos lembra que Deus tem um plano, e esse plano é perfeito. E o melhor de tudo? Mesmo quando não enxergamos o caminho à frente, Ele já preparou tudo. Isso nos motiva a continuar, a dar mais um passo, a persistir. É como um combustível divino que nunca se esgota. Mas como exatamente a fé nos impulsiona? Pense nos momentos em que você já esteve no seu limite. Talvez tenha sido uma situação em que você se sentiu sem saída, sem forças, sem esperança. Agora, imagine o que aconteceu quando você entregou suas preocupações a Deus. A paz que você envolve, a força que parecia impossível de alcançar. Isso é Deus trabalhando em você. Essa entrega é o ponto-chave. Ao confiar em Deus, deixamos de carregar sozinhos o peso de nossas obrigações. A Bíblia está cheia de exemplos de pessoas que, pela fé, superaram desafios que eram intransponíveis. José, vendido pelos próprios irmãos, não desistiu dos planos de Deus para sua vida. Moisés, diante do Mar Vermelho, não recuou, mesmo quando parecia que o fim era certo. Esses exemplos não são apenas histórias do passado, mas lembrem-se de que a fé pode nos levar a alcançar coisas que nunca imaginaríamos que seriam possíveis. E, assim como eles, você também pode vencer seus desafios, com a motivação que vem de Deus. Então, se hoje você está se sentindo desmotivado, se as dificuldades da vida estão tentando te convencer a desistir, lembre-se, Deus está com você. Ele nunca te abandona. A cada obstáculo, Ele te dá a força para seguir em frente. A motivação que vem de Deus é imbatível. Ela não depende das estatísticas ao nosso redor, mas sim da confiança inabalável que temos em seu plano. Quando a vida, com todos os seus desafios e obstáculos, pesa tanto que você sente vontade de jogar tudo para o alto. Em momentos assim, a desmotivação pode parecer inevitável, e as forças para continuar parecem simplesmente desaparecer. Mas é exatamente nesses momentos que muitos encontram uma fonte de força que vai além do que o mundo oferece, uma força que vem de Deus. A fé é a motivação que nos impulsiona, que nos levanta quando estamos caídos e que nos faz seguir em frente, mesmo quando o caminho parece impossível. E hoje, vamos mergulhar fundo nessa verdade. A motivação que vem de Deus nos dá a certeza de que, com Ele ao nosso lado, nunca devemos desistir. Quando falamos de motivação, geralmente pensamos em objetivos pessoais, metas, ou até mesmo nas expectativas que os outros colocam sobre nós. Mas a motivação que vem de Deus vai muito além disso. Ela não está atrelada a resultados rápidos ou a recompensas imediatas. Não depende do que podemos conquistar com nossas próprias mãos. A motivação divina é uma força que vem de uma convicção inabalável de que, independente do que enfrentamos, Deus está no controle de tudo. É uma certeza de que, mesmo quando não entendemos o porquê das lutas, Ele tem um plano perfeito que está sendo executado. A fé em Deus nos dá essa motivação porque nos lembra que nossas vidas estão nas mãos de um Pai que nos ama e que deseja o nosso bem, mesmo em meio às tempestades. É interessante perceber como a fé em Deus muda nossa perspectiva sobre a vida. Quando confiamos nele, nossos problemas deixam de ser meras barreiras e se tornam oportunidades para que Ele revele sua força em nossas fraquezas. Você já parou para pensar nisso? Quando você está no seu limite, sem forças para continuar, Deus entra em cena e te dá uma motivação que vai além do que você imaginava ser possível. Não porque você é forte por si só, mas porque Ele é forte em você. O apóstolo Paulo sabia bem disso quando disse:
quando sou fraco, então é que sou forte. A força que vem de Deus não se manifesta em momentos de glória, mas nos momentos de maior fraqueza. É nessa hora que a fé se torna o combustível que nos faz continuar. Agora, pense nos momentos mais difíceis da sua vida. Aquelas fases em que tudo parecia dar errado, onde a dor e o desânimo tentavam te derrubar. Talvez tenha sido um problema de saúde, uma crise financeira, uma decepção pessoal. Todos nós passamos por momentos assim. Mas, em meio a essas dificuldades, é a fé que nos mantém de pé. A motivação que vem de Deus não é um otimismo vazio, mas uma certeza viva de que Ele está agindo, mesmo quando não conseguimos ver. A Bíblia nos mostra diversos exemplos de pessoas que enfrentaram situações impossíveis e, pela fé, encontraram forças para continuar. José, por exemplo, foi vendido como escravo pelos próprios irmãos e, anos depois, se tornou o segundo homem mais poderoso do Egito. Mas o que manteve José motivado? Sua fé inabalável de que Deus estava no controle, mesmo nas piores circunstâncias. E isso nos traz uma lição importante: a fé em Deus não nos promete uma vida sem problemas, mas nos garante que, em meio a eles, nunca estaremos sozinhos. Jesus nos avisou: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. A motivação que vem de Deus nasce dessa certeza de que, assim como Jesus venceu, nós também venceremos. Não importa o quão grande seja o problema, com Deus ao nosso lado, sempre teremos forças para continuar. Mesmo quando os ventos são contrários, a fé é o que nos mantém firmes, como uma âncora que nos segura em meio à tempestade. Mas como essa fé se manifesta no nosso dia a dia? Como podemos acessar essa motivação que vem de Deus quando tudo parece estar desmoronando? A resposta está na entrega. Quando decidimos entregar nossas preocupações, nossos medos e nossas ansiedades nas mãos de Deus, algo extraordinário acontece. Ao invés de carregar o peso dos nossos problemas sozinhos, passamos a confiar que Deus está cuidando de tudo. Isso não significa que as dificuldades desaparecerão imediatamente, mas sim que nossa perspectiva sobre elas muda completamente. Quando confiamos em Deus, a ansiedade perde espaço. A preocupação cede lugar à paz. E é dessa paz que nasce a verdadeira motivação para continuar. Sabemos que, no tempo certo, Deus trará a solução. Outro ponto importante é entender que a motivação que vem de Deus não está limitada ao que vemos no presente. Muitas vezes, estamos tão focados nos nossos problemas imediatos que esquecemos que Deus vê o quadro completo. Ele conhece o começo, o meio e o fim da nossa história. E mesmo quando não entendemos o que está acontecendo, podemos ter a certeza de que Ele está agindo em nosso favor. A fé nos dá a paciência para esperar o tempo de Deus, confiando que Ele está no controle. E enquanto esperamos, não estamos parados. Deus está nos moldando, nos fortalecendo e nos preparando para algo maior. Como um oleiro que trabalha o barro, Deus está nos moldando para sermos usados de maneira extraordinária em seus planos. É por isso que a fé é tão poderosa. Ela nos dá uma visão além do natural. Quando os olhos humanos veem o fracasso, a fé vê a oportunidade de Deus agir. Quando o mundo diz que é o fim, a fé diz que é o começo de algo novo. E essa visão de fé nos mantém motivados, nos faz levantar a cada queda, nos impulsiona a dar mais um passo, mesmo quando tudo parece dizer o contrário. É como correr uma maratona. No meio do caminho, o cansaço pode bater, as pernas podem fraquejar, mas a fé em Deus nos dá a força para continuar até cruzar a linha de chegada. A Bíblia está repleta de histórias de pessoas que, pela fé, superaram obstáculos aparentemente intransponíveis. Pense em Moisés, por exemplo. Diante do Mar Vermelho, com o exército egípcio se aproximando rapidamente, a situação parecia sem saída. Mas Moisés não se desesperou. Ele confiou em Deus. Pela fé, o mar se abriu. Ou Davi, enfrentando o gigante Golias. Humanamente falando, Davi não tinha chances. Mas sua fé em Deus o motivou a enfrentar o gigante com coragem, e ele saiu vitorioso. Esses exemplos nos mostram que, quando estamos firmados na fé, não há desafio grande demais que não possa ser vencido. E essa mesma fé está disponível para você hoje. Não importa o que você esteja enfrentando, Deus está com você. Ele vê suas lutas,
conhece suas dores e está pronto para te ajudar a vencer. A motivação que vem de Deus é diferente de qualquer outra. Ela não depende das circunstâncias ao seu redor. Não se baseia em resultados imediatos. Ela nasce da certeza de que Deus é fiel, e de que, no tempo certo, Ele cumprirá suas promessas. Quando você se agarra a essa verdade, descobre uma força que vai além de qualquer motivação humana. É uma força que te faz continuar, mesmo quando tudo parece estar desmoronando. Por fim, lembre-se, a motivação que vem de Deus é uma fonte inesgotável. Enquanto o mundo oferece motivações temporárias, que muitas vezes se esgotam diante dos desafios, a motivação divina nunca se acaba. Deus está sempre conosco, nos fortalecendo, nos guiando e nos motivando a seguir em frente. E essa é a maior garantia que podemos ter. Com Deus ao nosso lado, não importa quão difícil seja a caminhada, sempre haverá uma razão para continuar. Então, não desista. Confie em Deus. Coloque sua fé em ação e descubra como a motivação que vem dele pode transformar completamente a sua vida, te dando a força necessária para nunca, jamais desistir. A primeira coisa que você precisa se lembrar é que a sua batalha não é em vão. Às vezes, as dificuldades parecem tão grandes que nos sentimos pequenos diante delas. Os dias difíceis podem nos fazer questionar por que estamos passando por certas lutas, porque parece que os problemas não têm fim. Mas quero te dizer uma coisa muito importante: Deus vê a sua luta. Ele conhece cada detalhe, cada lágrima que você derramou em silêncio. E mais do que isso, Ele já preparou o caminho para a sua vitória. Por mais que você não veja o caminho agora, por mais que o futuro pareça incerto, Ele já sabe como será o desfecho dessa jornada. E esse desfecho é para a sua glória e para o seu bem. Não deixe que as circunstâncias façam você esquecer de quem você é em Deus. Lembre-se, você é filho do Criador do Universo, alguém que foi chamado e escolhido para viver uma vida de propósito. Muitas vezes, o mundo tenta nos convencer de que não somos fortes o suficiente, de que não vamos conseguir superar os desafios à nossa frente. O medo começa a sussurrar que é melhor desistir, que as coisas nunca vão mudar. Mas saiba que essa voz do medo não vem de Deus. Ele te criou para ser mais do que vencedor, e essa vitória começa dentro de você, com a confiança de que Deus está no controle de tudo. É nos momentos de maior fraqueza que a força de Deus mais se manifesta. Quando nos sentimos no nosso limite, quando parece que não há mais nada que possamos fazer, é exatamente aí que Deus entra em ação. Ele nos levanta, nos renova, nos enche de uma motivação que vai além do que o mundo pode entender. A palavra de Deus nos ensina que, quando somos fracos, então somos fortes, porque é nesse ponto que a força divina se revela. Você não precisa enfrentar seus desafios sozinho, e essa é uma das maiores bênçãos que a fé em Deus nos oferece. Ele está ao seu lado, sustentando cada um dos seus passos. A vida cristã não nos isenta de problemas. Pelo contrário, Jesus mesmo nos disse que enfrentaríamos aflições. Mas Ele também nos deixou uma promessa: eu venci o mundo. Isso significa que, por mais que as adversidades sejam parte da nossa caminhada, nós temos a garantia de que com Ele, podemos vencer qualquer batalha. Não é sobre evitar os problemas, mas sobre atravessá-los com a confiança de que Deus está nos guiando. E é nessa certeza que encontramos a motivação para seguir em frente, mesmo quando tudo ao nosso redor parece estar desmoronando. Mas é importante lembrar que essa caminhada com Deus não se faz apenas de grandes momentos de vitória. Ela também é construída nos pequenos passos de cada dia, nas decisões de fé que tomamos mesmo quando a situação parece desfavorável. Cada vez que você escolhe confiar em Deus, mesmo sem entender o que está acontecendo, você está plantando sementes de fé que irão florescer no tempo certo. Pode ser que hoje você ainda não veja os frutos, mas Deus está trabalhando. Ele está cuidando de cada detalhe da sua vida, mesmo daqueles que você nem percebe. E quando o tempo certo chegar, você verá que todas as suas lutas não foram em vão. A motivação que vem de Deus é diferente de qualquer outra. Ela não é baseada em resultados imediatos ou em recompensas materiais. Não é como a motivação que o mundo oferece, que depende de circunstâncias externas para se manter viva. A motivação divina é uma fonte inesgotável, porque está firmada em algo que não muda: o amor e a fidelidade de Deus. Ele é o mesmo ontem,
hoje e eternamente. Sua palavra permanece verdadeira, e suas promessas são cumpridas no tempo certo. Quando nos ancoramos nessa verdade, encontramos a força necessária para continuar, mesmo nas fases mais difíceis da vida. E talvez você esteja se perguntando, mas como posso encontrar essa motivação em Deus? A resposta está na sua relação com Ele. Quanto mais você busca a presença de Deus, quanto mais você mergulha na sua palavra e ora com sinceridade, mais sua fé é fortalecida. E é dessa fé que a motivação nasce. Não é algo que você pode criar sozinho. É um presente de Deus, que cresce à medida que você se aproxima dele. E quando você percebe que Deus está com você em cada momento, sua perspectiva sobre a vida muda completamente. As lutas ainda existirão, mas você as enfrentará com a certeza de que Deus está lutando ao seu lado. Não se deixe abater pelas dificuldades do caminho. Elas fazem parte da jornada, mas não são o destino final. Cada obstáculo que você enfrenta é uma oportunidade para Deus demonstrar sua fidelidade e amor por você. Talvez você não entenda o porquê de certos desafios agora, mas confie que Deus tem um plano. E esse plano é perfeito. Ele não quer apenas que você vença, mas que cresça, que amadureça e que se torne cada vez mais parecido com Jesus. Às vezes, o processo de crescimento pode ser doloroso, mas o resultado sempre vale a pena. Deus está forjando em você uma força e uma fé que irão impactar não só a sua vida, mas também a vida daqueles ao seu redor. E se em algum momento você se sentir cansado, desanimado ou à beira de desistir, lembre-se dessas palavras, ***, Deus nunca abandona os seus filhos, ***, Ele está contigo em cada passo dessa caminhada, sustentando você quando as forças faltam. Não importa o quão grande seja o desafio, Ele já preparou o caminho para a sua vitória. Continue firme, continue acreditando, continue confiando. A motivação que vem de Deus não se esgota, porque ela está enraizada no eterno. E quando você se apoia nele, descobre uma força que vai além de qualquer coisa que o mundo possa oferecer. O futuro que Deus tem para você é cheio de esperança, cheio de propósito, cheio de vida. Não permita que as dificuldades temporárias te impeçam de enxergar o que Ele está preparando. Acredite, suas maiores vitórias ainda estão por vir. A caminhada pode ser longa, mas o Deus que caminha ao seu lado é maior do que qualquer obstáculo que você possa enfrentar. Então, não desista. Levante-se mais uma vez, dê mais um passo, porque com Deus ao seu lado, o impossível se torna realidade. Que esta mensagem fique gravada em seu coração. Você foi feito para vencer. Não por sua própria força, mas pela força de Deus que habita em você. E essa força é inesgotável, invencível e suficiente para te levar além de qualquer desafio. Não desista, porque Deus nunca desistiu de você. Se essa reflexão fez sentido para você, não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhum conteúdo inspirador como este. Ative o sininho para ser notificado sempre que um novo vídeo for ao ar, e assim você poderá continuar essa caminhada de autodescoberta e crescimento pessoal. E, claro, se você conhece alguém que também precisa ouvir essas palavras, compartilhe este vídeo. Juntos, podemos espalhar esperança e luz para aqueles que mais precisam. Até a próxima!